A minha escalação para os próximos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. O Brasil entra em campo sob o comando de Carlo Ancelotti nessa próxima quinta, quando enfrentará o Equador. Nesse vídeo eu mostrarei quais seriam os meus titulares, tendo em base os nomes convocados pelo Ancelotti. Depois te convido para deixar também qual seria a sua escalação aqui nos comentários. Vamos primeiro falar um pouquinho do momento da seleção brasileira. O Brasil tá de treinador novo, vai tentar ter uma injeção de ânimo pelo menos nesses primeiros jogos, enquanto o Ancelotti conhece mais a fundo os jogadores. Mas fato é que, pegando o retrospecto recente, o Brasil não tem jogado bem, não tem tido bons resultados. Hoje a seleção é a quarta colocada das eliminatórias e vem de uma data FIFA terrível. Venceu a Colômbia no sufoco, mas pelo menos venceu. E tomou uma goleada de 4-1 para a Argentina. Goleada essa que acabou causando a demissão de Dorival Júnior. Nessa data FIFA de agora, o Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira e no dia 10 enfrenta o Paraguai. Lembrando que o jogo contra o Equador é na casa do Equador e o jogo contra o Paraguai, aí sim, é aqui no Brasil. Para quem acha que o jogo contra o Equador vai ser um jogo fácil, más notícias. O Equador é nesse momento o segundo colocado das eliminatórias e mescla muito bem jogadores que estão em alta na Europa com nomes que nós conhecemos bem também do futebol brasileiro. Mais tarde eu vou soltar um vídeo comentando a convocação do Equador, mas só queria adiantar isso. O Brasil tem que ir com um time forte, um time organizado, porque o Equador, ainda mais jogando em casa, vai ser um time difícil de ser batido. Primeiro ponto de tudo, antes de eu divulgar qual seria a minha escalação. Queria falar a respeito da formação. No meu entendimento, com as peças que nós temos à disposição, a melhor formação para ser utilizada é justamente a que parece que o Ancelotti vai utilizar, que é uma formação quase que como um 4-3-1-2. Como que funciona isso? Você tem 3 jogadores ali no meio-campo com um armador e 2 atacantes. E não necessariamente esses 2 atacantes, um deles precisa ser um centroavante, um 9 de ofício. Você pode jogar da mesma maneira que ele jogava no Real Madrid da temporada retrasada, que era um Real Madrid que tinha ali no meio-campo o Kroos, o Camavinga, o Valverde e o Bellingham como 10, tendo mais liberdade para chegar como elemento surpresa, e os atacantes eram Vini Júnior e Rodrigo. Não tinha um 9 fixo. E foi algo que funcionou bem demais. Tanto que o Real venceu a La Liga, venceu a Supercopa, venceu a Liga dos Campeões, então ele poderia tentar repetir isso na seleção. E parece que ele vai tentar porque foi a pista que ele deu na sua entrevista para o jornal Espanhol Marca, dizendo que gostaria que a seleção brasileira jogasse como o Real Madrid do ano passado. Eu acho que, nesse estilo, o Brasil teria um time muito móvel do meio para frente, mas o principal, ganharia o meio-campo. Eu tenho sentido nos últimos jogos do Brasil que esse tem sido o nosso maior problema. Por muitas vezes o Brasil perde o meio-campo, perde a maioria dos duelos por ali. E todo mundo sabe, o meio-campo é o que dá o balanço do time. Então é no meio-campo que você consegue fortalecer sua marcação para sua defesa não sofrer, e é no meio-campo também que você consegue povoar ali para criar mais oportunidades. Querendo ou não, o Dorival, que foi o técnico antes do Ancelotti, ele vinha quase que numa tentativa de empilhar atacantes. Então colocava 3 até 4 atacantes na mesma equipe. Não dá para fazer um time só assim. Infelizmente, alguns atacantes bons vão ter que ficar no banco, mas pelo menos a gente vai conseguir montar um time mais equilibrado. Agora vamos para as minhas escolhas para cada posição. Começando pelo goleiro. O goleiro para mim não tem muito segredo. Eu colocaria o Alisson. É um goleiro que eu já critiquei em várias oportunidades. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe muito bem disso. Mas das opções convocadas, para mim, ele é o mais seguro, tem mais tempo de seleção também e vem de uma temporada muito boa no Liverpool. Então eu já começaria com o Alisson como meu goleiro titular. Na lateral direita, as opções são Wanderson do Mônaco e o Wesley do Flamengo. Eu escalaria o Wesley do Flamengo. É um jogador que está muito bem fisicamente, ele apoia muito bem, tem muita força e gosto que ele tem muita velocidade. Então ele chega duro na marcação, mas ao mesmo tempo é uma ótima opção, faz muitas ultrapassagens. Então, como o Wanderson tinha sido titular contra a Colômbia na data FIFA de março, agora eu inverteria a ordem. Daria primeiro a oportunidade para o Wesley ser titular.
Na zaga, aqui alguns de vocês provavelmente vão discordar, mas eu não gostaria de ter a seleção brasileira com o Marquinhos na zaga, o Marquinhos do PSG, ou o Danilo do Flamengo. Danilo que, primeiro de tudo, para mim nem tinha que ter sido convocado. Então só isso já justifica o fato de eu não querer colocar ele entre os titulares. E o Marquinhos pode até ter ganhado a Liga dos Campeões e para muitos vai ser agora endeusado na seleção. Mas eu sou um cara que não gosto do futebol do Marquinhos na seleção. Dessa forma, a minha dupla de zaga seria Léo Ortiz do Flamengo, e inclusive já tem um entrosamento com o Wesley ali, é um zagueiro de boa velocidade, ele sai jogando muito bem, no 1 contra 1 contra o atacante, ele geralmente dá conta do recado, então meu zagueiro pela direita seria o Léo, meu zagueiro pela esquerda, Alexandro do Lille, que foi uma das surpresas do Ancelotti na convocação e foi convocado de maneira merecida. Vem de uma boa temporada no Lille da França, sai muito bem pro jogo, é um zagueiro muito rápido, chega firme também no 1 contra 1, então eu gostaria de ver essa dupla, uma dupla diferente. Léo pela direita, o Léo Ortiz do Flamengo, e o Alexandro pela zaga na esquerda. Na lateral esquerda temos como opções o Carlos Augusto da Inter de Milão, que foi vice-campeão italiano e da Liga dos Campeões, e temos o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Aqui são propostas completamente diferentes. Se você quer ter um time que você segura mais os laterais, vai esperar mais, vai marcar, Alexandre é o cara. Tá muito bem no Flamengo, inclusive. Se você quer ter um time onde você tem um lateral que faz mais ultrapassagens, dá opção para você no campo de ataque, esse cara é o Carlos Augusto. Então, jogando quase que num 4-4-2, eu colocaria o Carlos Augusto. Porque você teria um time ainda mais resguardado por ter um meio-campo forte, e o Carlos Augusto é um cara que ele vem muito bem como elemento surpresa. Ele já fez isso várias vezes na Inter de Milão muito bem. Então ele seria o meu lateral. É um cara de muita força física, vai e volta, enfim. Acho que seria uma opção muito boa também. E outra, você fugiria do tradicional. Todo mundo já espera que o Alexandro seja o titular. Pelo nome que ele tem, pela rodagem de Europa, por ser um nome, digamos, mais confiável. Mas aqui eu colocaria o Carlos Augusto sim. Indo para o meu campo, aqui 4 jogadores. 3 para você proteger mais o seu time, ganhar os duelos, ficar com a posse de bola e 1 para armar. Para ser aquele Bellingham, aquele elemento surpresa, o cara que vai vir de camisa 10. Então, começando na cabeça da área, Casemiro, indiscutível. Força física, liderança, é um cara duro na marcação. Então você vai ter um cara que sai bem com a bola e ao mesmo tempo é aquele jogador que impõe respeito nos adversários, que chega junto, o camisa 5 mesmo. Então, Casemiro, indiscutível para ser o camisa 5, cabeça de área. Do lado do Casemiro, 2 jogadores. Esses jogadores não vão ter tanto a obrigação de ser cabeça de área, vão ali ajudar na saída de bola, mas vão ter liberdade para poder atacar e voltar. São 2 jogadores de bastante qualidade técnica, que chegam bem como elementos surpresas. Quem são esses caras? O Bruno Guimarães, do Newcastle, que é um jogador muito técnico, mas não é um grande marcador, então ele é um cara mais de controle de jogo, de proporcionar essa intensidade. E o outro, Gerson do Flamengo, que é um jogador que eu sempre falo para vocês, ele faz tudo no meio campo. Ele chega para chutar, ele tem habilidade, ele sabe marcar, ele é um cara que sabe fazer falta, chega junto, então tem a parte física também. Isso é muito importante para ganhar os duelos. Então eu teria essa trinca aí, Casemiro, Bruno e Gerson. Acho que isso deixaria o meio-campo do Brasil muito mais sólido. E vocês viram a importância de você ter um meio-campo sólido. Hoje eu acho que uma das seleções que é referência no quesito é a Argentina. Às vezes eles jogam só com um atacante e colocam 4, 5 jogadores no meio-campo. Porque assim eles ganham o setor, conseguem ficar mais com a posse da bola e proporcionam intensidade para o seu jogo. Então, o jogo que nós tivemos na data FIFA de março, do Brasil com a Argentina, foi um exemplo disso. O Brasil com 2 peças no meio só, que eram André e Joelinton, sempre cito isso. E a Argentina ali com o Paredes, Depou, McAllister, Almada, o Enzo Fernandes. Então, assim, tem que ganhar o meio campo. E eu acho que com esses 3, o Brasil já leva grande vantagem. Aí agora, quem seria o 10? A gente tem como opção colocar de 10 o Andreas Pereira, que seria mais um jogador que é um autêntico meio-campista e iria ajudar na questão da posse de bola, é um cara que tem um passe muito qualificado, finaliza bem de média a longa distância, mas aqui eu colocaria como 10, nesse primeiro jogo, o Estevão. E o porquê disso? Porque o Estevão tem sido utilizado nos últimos jogos do Palmeiras pelo Abel com o 10 e ele tem rendido muito mais. Porque pela ponta o jogo do Estevão fica previsível. O que ele vai fazer na ponta? Ele vai pegar o marcador, o lateral, vai para o mano a mano, ou vai levar para o fundo para cruzar, ou então vai cortar para o meio para tentar uma tabela, uma finalização.
Quando o Estevão joga de meia, você dá mais opções para o jogo dele. Então ele pode cair para a direita, pode cair para a esquerda, pode infiltrar, tem a questão da finalização dele de fora da área que é muito boa. Então imaginem, com a velocidade que ele tem e com a qualidade de passe que ele tem, o quanto de bola ele não vai colocar para os nossos atacantes. E outra, jogando como meia mesmo, que é a função que ele sempre fez nas categorias de base. Mas quando chegou no profissional, o Abel quis aproveitá-lo muito mais como um ponta pela questão do drible. Mas eu acho que ele como meia renderia mais. Talvez pegue menos vezes na bola, mas quando pegar, vai estar sempre em situações de muito mais perigo. Eu particularmente gostaria muito de ver o Estevão como meia, como 10 na seleção. Aí agora na parte dos atacantes, já adianto aqui. Eu não colocaria nesse primeiro esboço um camisa 9 de ofício. Então nem o Richarlison, nem o Matheus Cunha, que são mais os centroavantes. Eu acho que a seleção pode funcionar muito bem tendo dois atacantes de velocidade, dois atacantes mais móveis. E quem seriam os meus escolhidos? Vinícius Júnior do Real Madrid e Rafinha do Barcelona. São dois jogadores que marcam muitos gols, então não tem como você deixar esses caras longe do gol, querer colocá-los nas pontas, ou então querer colocar o Rafinha como meia, eu acho que seria desperdício. Vini, se não me engano, fez quase 30 gols na última temporada, Rafinha participou de mais de 50 gols na temporada, somando gols e assistências, então esses caras têm que estar perto do gol. E eles ali podendo movimentar, trocar de posição, o Estevão infiltrar, eu acho que o jogo deles ia crescer. E outra, o Estevão, até pela velocidade do Vini e do Rafinha, toda hora ia colocar a bola para eles no facão e isso ia aterrorizar certamente a defesa do Equador. Lembrem-se que essa formação que eu tô falando já foi utilizada pelo Ancelotti no Real Madrid e deu certo. Ele jogou a Liga dos Campeões, a La Liga, sem um 9 fixo, porque o Benzema tinha ido embora, e funcionou muito bem, Vini e Rodrigo se alternando. Uma hora um caía pela ponta, o outro infiltrava e assim. Foi muito bom para os dois, tanto que foi essa temporada em que o Vinícius Júnior quase venceu a Bola de Ouro. Só para vocês terem uma ideia do quanto o potencial dele foi elevado com essa formação. Na seleção brasileira, por que não tentar repetir isso? E outro, o Rafinha tá numa fase que ele tá fazendo gol de todo jeito. Esse cara tem que estar perto do gol. Querer estacionar ele numa ponta ou trazer ele para jogar de meia seria um baita desperdício. Então esse seria o meu time para esse jogo contra o Equador. Alisson, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro e Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estevão e na frente Vini Júnior e Rafinha. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários o que você achou da minha escalação, das ideias que eu coloquei nesse vídeo e fica à vontade para colocar a sua opinião de escalação também aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, gostou do vídeo? Não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e também de compartilhar. Mais tarde, às 7 horas, vou trazer um vídeo para vocês falando sobre a seleção do Equador, que será a nossa primeira adversária dessa próxima data FIFA, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!